Vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho, assim eu te aviso cada novo vídeo. Vamos continuar então o Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 2 das Entidades de Atendimento. Seção 1 Disposições Gerais. Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos, destinados a crianças e adolescentes em regime de: inciso 1, orientação e apoio sociofamiliar; inciso 2, apoio socioeducativo em meio aberto; inciso 3, colocação familiar; 4, acolhimento institucional; 5, prestação de serviços à comunidade; 6, liberdade assistida; 7, semiliberdade; 8, internação. Parágrafo 1º. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, no que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Parágrafo 2º. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, preconizando pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Inciso 1. O efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis. Inciso 2. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Inciso 3. Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Artigo 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Parágrafo 1º. Será negado o registro à entidade que: a linha A, não ofereça instalações físicas em condições adequadas à habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. A linha B, não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. A linha C, esteja irregularmente constituída. A linha D, tenha em seus quadros pessoas inidôneas. A linha E, não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. Parágrafo 2º. O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente reavaliar o cabimento de sua renovação, observando o disposto no parágrafo 1º deste artigo.
Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Inciso 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Inciso 3. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Inciso 4. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Inciso 5. Não desmembramento de grupos de irmãos. Inciso 6. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Inciso 7. Participação na vida da comunidade local. Inciso 8. Preparação gradativa para o desligamento. Inciso 9. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo 1º. O dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo, a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins de reavaliação previstos no parágrafo 1º do artigo 19 desta lei. Parágrafo 3º. Os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Parágrafo 4º. Salvo determinação em contrário, a autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário, com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto dos incisos 1º e 8 do caput deste artigo. Parágrafo 5º. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Parágrafo 6º. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente da entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Parágrafo 7º. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores, de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Artigo 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente, ou, se por qualquer razão não for possível ou recomendável para seu encaminhamento, a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Inciso 1º. Observar os direitos e garantias que são titulares os adolescentes. Inciso 2º. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Inciso 3º. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos.
Inciso 4. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade aos adolescentes. Inciso 5. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. Inciso 6. Comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Inciso 7. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Inciso 8. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Inciso 9. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Inciso 10. Propiciar escolarização e profissionalização. Inciso 11. Propiciar atividades culturais e esportivas de lazer. Inciso 12. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com suas crenças. Inciso 13. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 14. Reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Inciso 15. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. Inciso 16. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstia infecto-contagiosa. Inciso 17. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Inciso 18. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Inciso 19. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. Inciso 20. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais, responsável, parentes, endereço, sexo, idade, acompanhamento na formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Parágrafo 1º. Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes desse artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude esse artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A. As entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Seção 2 da Fiscalização das Entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Artigo 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado e ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Artigo 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante no artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1. As entidades governamentais. Alínea A. Advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento da unidade ou interdição do programa. Inciso 2. As entidades não governamentais. Alínea A. Advertência. B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. C. Interdição de unidades ou suspensão de programa. D. Cassação do registro. Parágrafo 1º. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente, para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais poderão, pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes,
caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica.